Olá, eu sou o pastor Alberto Gomes e tenho uma palavra de reflexão para a sua vida. No livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu capítulo de número 38, o título desta leitura vai dizer assim: a doença e a cura de Ezequias. O verso primeiro: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí eu fiquei meditando nesta palavra, nesse verso primeiro, e fiquei imaginando. O profeta Ezequias estava muito doente. E quando chegou o profeta na casa dele, eu creio e acredito que Ezequias esperava uma profecia de vida, uma profecia que fosse alegrar o coração dele, uma profecia que fosse dar uma alta ajuda para ele, porque ele estava precisando, porque ele estava muito enfermo. Mas quando o profeta abre a boca e vai profetizar, a profecia é essa: põe em ordem, Ezequias, a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Quantas das vezes nós queremos apenas profecias de bênção, nós não queremos correção de Deus. Nós estamos vivendo em uma época, em um tempo que se chama tempo do Denorex, que são as coisas parecidas com a verdade, mas é a mentira. Enquanto muitos tragam profecias, palavras de autoajuda para querer colocar a sua autoestima lá em cima. E muitas das vezes você acha que você está vivendo enquanto você está morrendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é. Nós temos que aceitar a palavra verdadeira, a palavra genuína. Nós temos que aceitar não apenas as palavras de bênção, mas nós temos que aceitar as palavras de correção sobre a nossa vida. Porque muitas palavras que vêm nós achamos que é bênção, achamos que vai nos dar vida, e muitas das vezes essas palavras estão nos matando aos poucos e não estamos percebendo. E às vezes o que nós precisamos para poder criar força e viver é uma correção de Deus sobre a nossa vida. E muitas das vezes não aceitamos, nós não queremos. Quando o profeta vem e profetiza a bênção é de Deus, mas quando o profeta vem e profetiza que temos que se consertar, aí nós falamos que está na carne. Mas nós temos que aceitar a palavra de Deus, nós temos que ter o discernimento do que é e do que não é. Irmãos, nem sempre nós temos que querer só a palavra de bênção, nem sempre nós vamos ter que achar que Deus vai só trazer bênção sobre a nossa vida, né? Jesus, Ele não nos chamou para nós dizer só bênção. Ele não chamou nós só para isso. Ele mesmo diz: olha, no mundo vocês vão ter aflição. O próprio Jesus, Ele sofreu. O próprio Jesus, Ele apanhou na cara. O próprio Jesus, ele teve as suas vestes rasgadas. O próprio Jesus, Ele recebeu uma coroa de espinho na cabeça. O próprio Jesus, Ele teve que carregar uma cruz pesada, um partículo nas suas costas até o Calvário. O próprio Jesus foi morto pelas próprias pessoas que Ele tentou fazer o bem. E muitas das vezes nós queremos viver apenas bênção. Nós queremos apenas palavras que massageiam o nosso ego. Enquanto o profeta chega na casa de Ezequias e fala para Ezequias: conserta a tua casa, viu? Conserta, porque vai morrer, não vai viver essa doença para a morte. Essa doença, Ezequias, é para a morte.
Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que vocês venham acreditar na palavra, que vocês venham ouvir a voz de Deus, ainda que seja uma palavra dura. Porque Ezequias não esperava essa palavra. A palavra que Ezequias talvez esperasse era essa: Ezequias, você vai viver. Ezequias, vai dar tudo certo, Ezequias. Olha, Ezequias, toma de pirona aí, Ezequias, que vai passar. Mas não, Deus disse para ele: conserta a tua casa, Ezequias, porque você vai morrer. E naquele momento, no verso 2, então virou Ezequias, aí Isaías sai. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou: Senhor. Olha o segredo aí, ó. Olha o segredo. Então Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, meu Deus do céu. Quando nós oramos ao Senhor, Deus nos revela. Quando nós oramos ao Senhor, nós temos um discernimento do que é e o que não é. Quando nós oramos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele entra de uma maneira diferente sobre a nossa vida. A presença de Deus é trazida de uma maneira diferente sobre a nossa vida. Aí o que acontece? Você começa a ter discernimento do que é e do que não é. E disse-lhe ele: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o meu coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Você lembra da sua conduta com Deus? Você lembra dos seus momentos com Deus? Você lembra do teu coração com Deus? Ezequias jogou diante de Deus o seu caminho reto, a sua boa conduta, as suas orações, o seu tempo que ele buscava ao Senhor. E ele começa a talvez dizer assim: Senhor, hoje o profeta mandou eu consertar a minha casa, mas eu já tive momentos, Senhor, da tua presença. Eu já tive momentos, Senhor, de oração. Já busquei a tua face. Senhor, o Senhor lembra que eu já andei, Senhor, em caminho reto com o Senhor. E naquele momento, Ezequias a chorar. Sabe o que é esse choro de Ezequias? Esse choro é o arrependimento. Ei, eu quero dizer para você que você pode ter errado até hoje, você pode ter errado até agora, mas no momento que você se arrepender, no momento que as suas lágrimas descer, no momento que você orar ao Senhor de coração, de alma, de espírito, meu irmão, você então vai ver a resposta de Deus sobre a sua vida. Você vai entender o que Deus quer na sua vida. Você vai entender, louvado seja o nome do Senhor, qual é a palavra de Deus para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Ezequias chorou muitíssimo. Esse chorou muitíssimo, irmãos, foi arrependimento, o coração aquebrantado. Ezequias aquebrantou o seu coração, a sua alma. Ezequias sabia que ainda que ele morresse, Deus poderia ressuscitar. Ezequias sabia que ainda que a palavra era a palavra proferida de morte pelo profeta, porque Deus mandou, mas ele sabia que ele podia mudar os planos de Deus através da oração, através do aquebrantamento, através da humilhação, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós te humilhamos na presença do Senhor, quando nós aquebrantamos o nosso coração e a nossa alma, Deus ele se põe em posição para poder nos atender, louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, olha só, depois de tudo isso que aconteceu, depois do choro de Ezequias, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus anos, os seus dias, 15 anos. Vocês viram o segredo aqui? Vocês viram o segredo? Deus, ele está dizendo que ele viu o clamor, ele viu as lágrimas de Ezequias. Ezequias estava ali virado para a parede, talvez não teria ninguém dentro daquele quarto, talvez estaria só Ezequias dentro daquele quarto, virado para a parede, chorando, se aquebrantando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez até poderia vir um pensamento assim: eu estou orando, eu estou clamando, mas não vai adiantar, Deus esqueceu. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele estava presente, Deus, ele estava vendo a atitude de Ezequias, e por causa da atitude de Ezequias, então Deus, ele responde. E por causa da atitude de Ezequias, Deus, ele manda o profeta Isaías lá de volta lá, e diz para ele: olha, vou acrescentar os seus dias 15 anos a mais, Ezequias. Sabe por quê? Por causa do poder da oração, por causa do quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar aqui a receita para você. Você que está passando por enfermidade, você que está passando por problemas adversos, você que está com a causa na mão da justiça, você que talvez esteja com alguém, com um parente dentro de um presídio, de uma penitenciária de segurança máxima, talvez você vê o cenário tudo perdido. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Deus, ele tem poder para ir lá dentro daquele presídio. Deus, ele tem poder de salvar aquela vida que está lá. Deus, ele tem poder de limpar o coração, de limpar a mente, de limpar a alma, de transformar, fazer dele ou dela um grande pregador da palavra de Deus, um levita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem poder para poder curar. E talvez você pode dizer: mas pastor, o quadro da nossa vida é morte. O que nós estamos vivendo é um quadro de morte, mas Deus, ele tem poder para poder mudar o quadro. Deus, ele tem poder para poder mudar o cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando, não é de um homem qualquer, eu estou falando de um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um Deus que tem poder, é um Deus vivo, é um Deus que o seu braço não está agavado, a sua mão não está agavada, o seu braço não está encolhido. É um Deus que ele tem poder para poder operar. O que eu estou falando é de um Deus onipotente, de um Deus onipresente, de um Deus onisciente. No livro do profeta Isaías, vai dizer assim no capítulo 43, no capítulo 43 e no verso 13: ainda antes que houvesse dia, disse o Deus que eu estou falando, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que se possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirás? Diz aí para mim. Quando Deus quer operar, irmão, não há quem impeça. Não vai ser a palavra negativa do seu médico, não vai ser a palavra negativa do seu patrão, não vai ser a palavra negativa dos seus acusadores, não vai ser a palavra negativa daquele crente cru da sua igreja, não vai ser, daquele falso profeta que profetizou palavras que talvez você achou que era bênção e não é. Não vai ser. Deus, ele tem poder, e não há quem possa impedir o poder de Deus, não há quem possa impedir o agir de Deus, e Deus vai agir sobre a tua vida. Eu só quero pedir apenas para você: louvado seja o nome do Senhor. Se coloca na posição de Deus, meu querido, se coloca na posição de Deus, minha querida. Deus quer que você tome uma posição na presença dele. O profeta diz para Ezequias: conserta a tua casa. É momento de conserto, é momento de reflexão. Ei, por que será que não tem acontecido? Porque as suas bênçãos, irmãos, estão travadas, porque nada tem acontecido. Ei, quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho? Quanto tempo faz que você não fala com Deus? Quanto tempo faz que você não concilia a sua oração com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Mas neste momento, Deus, ele quer ouvir o teu clamor.
Nesse momento, Deus ele quer ver as suas lágrimas. Deus ele quer ver o seu aquebrantamento. Mas pastor, por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus ele quer ver a sua humilhação. Deus quer que você reconheça que Ele é um Deus que tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Nada teria graça se Deus olhasse para você sem você clamar e operar sobre a sua vida. Deus está esperando apenas um clamor seu. Deus está esperando apenas um pedido seu. Deus está esperando apenas uma lágrima derramada. Deus está esperando uma posição, um conserto, para que ele possa entrar. Ah, meu Deus, aí você vai ver a hora que ele entrar, o que vai acontecer, o milagre que vai acontecer. O seu milagre vai virar notícia na sua cidade, o seu milagre vai virar notícia dentro da sua igreja, o seu milagre vai virar notícia na faculdade, na escola, no seu bairro, no meio dos seus parentes. Muitos vai dizer: olá, ele está vivendo o milagre de Deus, ele está vivendo o melhor de Deus. Eu quero dizer para você: fica com esta palavra e acredite que Deus tem poder. Operando Deus, quem impedirá? Não há ninguém, não há inferno, não há capeta, não há ninguém que possa impedir o poder de Deus sobre a tua vida, porque quando Deus quer operar, Ele opera, está operado, pronto e acabou. A palavra final não é do homem, não é do médico, não é do advogado, a palavra final, ela é de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essas palavras e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Amém.